Saber Cotidiano apresenta Saber Cotidiano no ar, dando continuidade à nossa série sobre o Império Inca e o poder do Império Inca, mais especificamente as questões de governo, Estado, burocracias. Na aula passada a gente viu como existia todo um caminho que levava a Cusco, todo um caminho que levava à unificação do Império. Lembrando que este Império ele era dividido em 4 partes, para além do centro do poder. E em cada parte havia governantes específicos. Esses estados incas tinham regras muito específicas e se a gente for pensar na distribuição do poder, era um poder distribuído para os governantes locais e que também tinha a ver com a centralização. Então, por mais que houvesse o respeito ao governante local, existia a referência ao centro, né, a Cusco, o governo principal, que era o Deus encarnado, né, que é o Sol encarnado na forma humana. Outra coisa interessante, o governante tinha o poder de promulgar as leis e tinha um exército permanente ao seu dispor, assim como o sistema judicial. O que a gente está falando aqui? A gente está falando da centralização do poder e não da divisão de poderes tais quais a gente observa nos estados atuais. Então, o exército como parte de garantir a manutenção da ordem social, uma vez que o exército tem o monopólio da violência, como já diria os antigos teóricos e filósofos da política. Ao mesmo tempo, o poder judiciário. Então, se o governante promulga as leis e tem o poder judiciário ao seu lado, não há tanta separação de poderes. Na verdade, não há quase nenhuma separação de poderes. E, obviamente, tinha a segunda escala, né, que eram os burocratas, os funcionários da administração pública que foram nomeados. Não havia concurso naquela época, então era nomeação que tinha a ver, obviamente, com relações de conhecimento, networking, relações de capital social e, óbvio, dentro de um determinado grupo. Não se podia pegar alguém das classes baixas para ser um burocrata do Estado. Aí tinham os impostos, né? Aquilo que eles recebiam de contribuição dos trabalhadores, as mitas e os impostos. Também tinha a parte religiosa, que era um outro poder que se colocava também, digamos assim, no mesmo patamar do poder político, que era o xamã, o chefe religioso, que tinha todo o controle das cerimônias, dos sacrifícios, do que fazer, né, nos ritos para dar continuidade até a esse sistema, até esse status quo. Além disso, a gente pode falar da organização social. Tinha as cidades mais urbanizadas, dentre elas Cusco e algumas outras também, basicamente que tinham um papel estratégico no trânsito de mercadorias ao longo dos outros suios, nos outros quadrantes. E tinham as zonas rurais, né? Nas cidades residiam os especialistas, os burocratas, aqueles dedicados a produzir algum bem para o Estado. E na área rural residia boa parte da população. A gente estima que aproximadamente 12 milhões de pessoas viveram nesses 5.000 quilômetros de extensão do Império Inca. Mas não tem muita precisão.
O importante é que era muita gente e, de fato, para controlar, para ter esse poder sob controle, era importante ter essa descentralização, essa burocracia bem formada. Interessante dizer que quando os espanhóis chegaram para dominar, muito do que eles encontraram em termos de organização foi mantido. Até porque não haveria como impor um novo poder se houvesse resistência. Se eles estivessem já meio acostumados com todas essas estruturas, seria mais fácil a imposição do poder espanhol. E aí vale dizer que os espanhóis se aliaram muitas vezes a inimigos ou opositores dos incas e guerrearam com eles para derrotar os incas. Para além de toda a questão da disseminação de doenças e tal, houve muita guerra, houve muita pilhagem, houve muita destruição do território inca. Mas essa forma de se aliar só foi momentânea, né? No fundo, depois os espanhóis acabaram destruindo também esses outros povos. Mas eles usaram boa parte da administração estatal que foi criada e desenvolvida pelos incas. Uma coisa que é importante desmistificar é falar que os incas eles foram, tudo bem, uma civilização muito interessante, muito inteligente, capaz de criar e inventar obras hidráulicas, capaz de ter tecnologias que para a época eram extremamente avançadas. Mas os incas, de fato, eles se aproveitaram de um processo que já vinha historicamente se conformando há muito tempo atrás e com os povos que eles conquistaram. Então toda aquela ideia da agricultura, da engenharia hidráulica, todos aqueles sistemas de plantação no formato de degraus, isso já estava de alguma maneira em jogo, já estava acontecendo. E eles apenas aperfeiçoaram. Então, isso para a gente entender, quando a gente fala de um povo, quando a gente fala é um povo que era muito inteligente, é um povo que conseguia chegar a lugares que os outros povos não conseguiam em termos de teorias e tudo mais, sempre vai haver trocas, né? As ideias, nós somos seres que trocam, que a gente mostra as nossas ideias, a gente elabora as nossas ideias, muitas vezes com tentativa e erro, com base também no que funcionou e não funcionou com as outras pessoas. E é realmente muito raro na história da humanidade a existência do inventor de tal coisa, ou do criador de tal teoria. Sempre essa teoria ela já vem, né, conforme mostra a própria antropologia da ciência, a filosofia da ciência, essa teoria ela já vem sendo testada com outros critérios, por outras pessoas, de outras formas, e aí chega um momento específico de confluências históricas, confluências de pessoas ou momentos específicos que permitem o aflorar daquilo, né? Só que a gente não pode esquecer que houve a contribuição de outros. Então, muito cuidado ao colocar não só os incas, mas outros povos nesse patamar de superioridade. E outra coisa, muito se fala, né? Os incas, eles eram civilizações, os incas, os maias, os astecas, eles são apreendidos aqui no nosso país, principalmente como civilizações extremamente importantes, né? Civilizações que construíram coisas. E quando a gente vai falar dos nossos povos originários, a gente meio que deprecia, né? Em comparação aos incas, aos maias, aos astecas, porque nós não tínhamos grandes cidades, porque a gente não inventou nada. Bom, primeiro, né? São culturas diferentes, são territórios totalmente diferentes. Existem
indícios, inclusive, de cidades na Amazônia, que talvez os incas tenham passado por lá, enfim, uma série de questões. Só que a gente não pode entrar nesse degrau desenvolvimentista, né? Não é porque não houve cidades que a gente vai colocar os povos originários num patamar inferior do que os incas, os maias, os astecas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os contextos culturais desses povos, os problemas com os quais eles lidavam eram totalmente diferentes. Os incas eles estavam numa altitude de 3.000, 4.000 metros, 5.000 metros de altura, num território super montanhoso, super difícil. Se eles quisessem sobreviver nessas adversidades, eles tinham que criar umas estratégias muito específicas de irrigação, de agricultura, de transporte de alimentos, víveres, enfim. Eles tinham que criar uma solução ali para aquele contexto. O contexto dos nossos povos originários é totalmente diferente. A gente está falando de coleta, de caça, de povos muitas vezes nômades, que ocupam o território e depois de um tempo se vão para outro lugar próximo. A gente está falando da agricultura também, do desenvolvimento de elementos da agricultura, de tecnologias de caça, de pesca, de agricultura, que são totalmente diferentes e não dá para colocar no mesmo grau de comparação, porque são situações diferentes. Mas todos estão, assim como nós, somos iguais, né? Não dá para colocar um em cima do outro. Essa visão evolucionista é muito perigosa e muito comum quando se fala dos nossos povos originários.